Então, namastê de novo. Agora oficial, né? O tema que a gente vai estar conversando hoje é sobre a importância da meditação no caminho espiritual. Afinal, qual é a relação, né? Meditação com espiritualidade? Porque hoje eu vejo que há uma certa distorção, né, sobre o que realmente é a meditação. Então, eu resolvi começar de uma forma diferente. Primeiro a gente vai falar o que não é meditação, tá bom? E depois a gente vai falar o que é meditação. Se vocês realizaram uma pesquisa, né, breve no YouTube, vocês vão perceber que meditação é associada muito com relaxamento. Mas meditação não é relaxamento. Então já começa por aí. Ó, meditação não é relaxamento. O relaxamento é uma consequência, mas não pode ser objetivo, jamais. Tá bom? Em nenhum momento o relaxamento pode ser o objetivo da sua prática. Porque senão você vai ficar na parte superficial da coisa, né? Não vai conseguir progredir. Meditação também não é alívio do estresse, tá bom? Sei que tem muita gente que procura por conta disso, né? Afinal, a gente vive numa sociedade extremamente acelerada, né? Então tem muita gente que acaba adoecendo, né, por conta disso, né? Mas ainda assim, isso não é meditação. Eita, faltou aqui um R, né? Um R aqui depois do T, né? Por enquanto, vou deixar só até aí. E o que é a meditação, afinal? A meditação, a origem dela é a Índia. E ela tem tudo a ver com o yoga, por mais que as pessoas não saibam disso, né? Mas o yoga raiz era totalmente meditativo. Sabiam? Que a prática do yoga ancestral era a meditação. Entendeu? E até esse termo, né, meditação, é um termo que não define bem essa prática. Porque se você pegar um dicionário, né, e você ver o significado, meditação vai estar lá, reflexão, né? Como se fosse uma atividade mental, né, de pensar, refletir. E meditação não é isso. Meditação não é algo que envolve a nossa mente. Pelo contrário. Então, na verdade, meditação é o quê? Para nós, né? É uma prática espiritual. Então, meditação é uma prática espiritual. Por quê? Porque ela vai conduzir você a uma compreensão sobre quem realmente é você, né? O que é que você está fazendo aqui nesse mundo, né? Isso aqui é consequência. Vocês não podem meditar buscando isso aqui. Isso é a consequência. Tá certo? Então, se você fica preso a isso, né, você vai ficar na parte superficial da coisa. Entendeu? Então, meditação é prática espiritual. Então, quando a gente fala em meditação aqui, né, no nosso espaço, na verdade a gente está falando de uma prática espiritual. E eu sempre falo para vocês que meditação é a prática mais avançada que existe. Não tem nenhuma prática mais avançada do que essa. Porque ela é a única que conduz você a você mesmo, né? Sem intermediário. Entendeu? Vou apagar isso aqui agora. Roubando minha água, né? A palavra meditação, né? A palavra indiana de meditação é dhyana. Dhyana. Ao pé da letra vai significar contemplação ou ver, né? Mas ver o quê? Ver a sua verdadeira natureza. Entendeu? Então essa palavra é a palavra que melhor se aproxima da experiência. E quando a gente fala meditação, né? Meditação é apenas um estado da prática. Não é o mais avançado, tá bom? O estado meditativo não é o mais avançado. Então meditação, Dhyana. Não é Diana não, tá bom? Aquela deusa grega, né? Diana. Porém, né, hoje todo mundo usa meditação, né? Mas o significado, ele não traduz exatamente essa experiência, né? Fica faltando algo, né?
pessoas associam muito também meditação a parar a mente, né? E não é bem por aí. Então, isso são distorções, né? Que as pessoas vão passando, né? Então, por conta disso, as pessoas acham que não são capazes de meditar. Mas isso é uma falta de informação, né? No estado profundo de meditação, né, a mente ela vai continuar existindo, só que ela fica em segundo plano. Então é isso que acontece. Aparentemente, né, você pensa que a mente não está ali, mas ela está, só que ela fica em segundo plano, né? Ela fica de uma forma que ela não atrapalha você, entendeu? Não é para a mente, né? Não é bem assim. Só que você vai muitas vezes entrar num estado tão profundo que dá a entender que a mente ela foi totalmente parada, né? Mas ela está lá, só que em segundo plano, entendeu? Não tem como parar a mente totalmente, né? Então, a meditação, né, ela tem algumas etapas. Que vocês têm que compreender essas etapas para que realmente a gente consiga, né, mergulhar nesse processo. Porque se você não entende, você vai ficar naquilo ali que eu falei. Né? Relaxamento, alívio do estresse, né, tensão, entendeu? Mas quando você compreende as etapas, aí fica tudo mais fácil. Você compreende que tem uma metodologia, né? E quando você conhece essa metodologia, né, facilita esse caminho. Então, para quem realmente deseja se aprofundar na meditação, inevitavelmente vai ter que estudar os textos hindus. Porque a meditação veio de lá, de uma certa forma. As outras culturas foram meio que aprimorando, tá? Eu não vou falar sobre as outras técnicas que existem em meditação, porque é muito. Né? Por exemplo, o Tai Chi que a gente faz aqui é um tipo de meditação também em movimento. Aqueles movimentos que a gente faz assim, né? Entendeu? Só eu vou me limitar hoje à meditação nessa concepção mais do yoga, tá? Que realmente é da onde veio a meditação, tá certo? As outras culturas foram aprimorando, né? Criando outras técnicas, né? Mas a meditação ela veio de lá, tá? Os primeiros textos a falar sobre meditação são os textos indianos, entendeu? Beleza. Aí, uma coisa importante. É por isso que geralmente na meditação eu nunca recomendo ficar deitado. Quem é que sabe o motivo? Para não dormir. Alguém mais? Será que é por causa disso? E aí, quem mais se arrisca? Por quê? A gente não pode fazer deitado? Poder pode, né? Não tem nada que não possa, né? Mas a recomendação é que seja sentado. Tem um motivo. Na meditação a gente tem que estar atento. E muitas vezes vocês acham que não, que tem que relaxar. Não. Tem que relaxar coisa nenhuma. Você tem que estar atento, tem que estar presente. Entendeu? Vocês têm que meditar com o seguinte sentimento. Entendendo que a meditação é o momento mais importante da sua vida. Porque é aquele momento ali que vai conduzir você a uma compreensão de quem você é. Vai fazer você perceber, né, o que é que você está fazendo aqui nesse mundo, afinal. O que é que eu vim fazer aqui? Então, esse momento é a meditação, onde a gente para, né, vai diminuindo nossas ondas mentais para isso. Entendeu? Então, se você medita com esse sentimento de relaxamento, aí, pronto, você vai ficar aí, né? Mas se você realmente já medita com esse sentimento, né, que está querendo buscar a sua compreensão de quem é você, o que é que você está fazendo, aí sua meditação ela já vai assumir outro nível. Tá? Por isso que a recomendação é meditação sentado. E é aquela postura bem ereta, né? Que é para não deixar você relaxar. Entendeu? Porque senão você relaxa muito, depois vai adormecendo, né? E já aconteceu aqui várias vezes, né, Ione? Entendeu? A pessoa dorme, né? Tudo bem, né? Às vezes é um cansaço, né? Devido ao dia, né? A rotina estressante, né? Mas esse momento da meditação é um momento muito importante, tá bom? Então a gente tem que estar atento. Postura, né? Por isso que as posturas, as tradicionais são sentadas, tá? Em último caso, quando a pessoa tem muita dor nas costas, o que é que a gente faz? A cadeira, né? Senta na cadeira, tá bom? No finalzinho eu vou mostrar as posturas assim que a gente pode fazer a meditação. Né? Mas quando a pessoa não consegue ficar ali sentada, né, pelo menos 10 minutos, aí ela vai para a cadeira. Porque, então, a prática física no yoga é mais uma preparação para você chegar ao estado meditativo. Porque a maioria das pessoas é cheio de dor, né? Cheio de desconforto. Então, como é que uma pessoa dessa vai meditar? Dói na cabeça, dói nas costas, dói na bunda. É. Aí quando você começa a praticar yoga, você está trabalhando, né? Toda a sua musculatura, está destravando a energia. Aí facilita depois eu sentar lá e ficar lá quietinho, né? Então, a gente vai aumentando o tempo. No início, né, é recomendado que fique 10 minutos, sem se mexer. Depois 15, 20, né? Aí vai aumentando, né? Meia hora tá bom, precisa muito exagero. Conseguiu ficar 30 minutos, tá ótimo. Né? E essa questão do tempo, de uma certa forma, ela é importante. Porque se você vai meditar 5 minutos, né? Sua meditação é tão curtinha que você fica ali, naquelas ondas mentais e não sai daquilo ali. Já é o começo, né? 5 minutos para quem não medita já está ótimo, né? Mas ainda assim, o bom é que você vá aumentando com o tempo. Eu vou explicar por quê. A meditação ela tem 3 etapas.
A primeira é a que muitos de vocês ficam presos, né, muitas vezes, que é essa aqui, ó. A primeira etapa é quando a gente fecha os olhos e vem toda aquela bagagem de pensamento e emoção. Ansiedade, né, medo, culpa, mágoa, entendeu? Vem imediatamente essa bagagem. Então, o primeiro nível ele vai ser representado por esses sentimentos, né, confusos. Meditação não é só fechar os olhos. Quem dera fosse assim tão fácil. Fechar os olhos é a primeira etapa, na verdade. Né? Você voltar sua atenção para dentro. Por isso que a gente fecha os olhos. Tá? Mas tem tipos de meditação que você faz de olhos abertos. Mas para quem tem dificuldade com a atenção, aí isso aí é complicado. Então a gente fecha os olhos, na verdade, para que a sua atenção esteja totalmente voltada para você. Você esteja ali sentindo tudo que está passando com você. Entendeu? Por isso que é de olhos fechados. Só que é complicado porque quando você fecha os olhos, vem toda essa bagagem, né? Seus medos, né? Vem aqui, ó, medo, né? Pessoas que têm medo de escuro, né? Medo de espírito, aí já vai ficar ali com medo, né? Eu acho, inclusive, mais fácil meditar de olhar aberto. Ansiedade. Por que, Ingrid? Porque eles focam muito fácil no olho fechado. Mas a gente vai chegar lá. Ansiedade, né? É por isso que eu já falei aqui para vocês, né? Vocês sabem disso, né? Se você pegar uma pessoa que está tendo crise, né? Tá depressiva e for meditar, ela não consegue. Porque ela vai meditar, vai ver exatamente os medos dela. Como é que ela vai lidar com isso aí? Ela não quer ter contato com isso, né? Entendeu? Aí é difícil, né? E muitas vezes uma pessoa que está nesse estado, ela tem que ter um acompanhamento, né? Acaba sendo mais fácil quando ela está no espaço, né? Iniciático, né? Lembrei do nome que o Naldo falou. Espaço iniciático, né? Onde tem uma preparação, né? Um amparo espiritual. Aí facilita, mas dificilmente uma pessoa com crise, né? Deprimida, ela vai conseguir meditar de forma proveitosa. Porque quando ela fechar os olhos, vai vir justamente o que está incomodando ela. Se ela conseguir superar isso, é muito bom, mas na prática isso não acontece. A pessoa sozinha é difícil. Você conta nos dedos quem consegue fazer. Aí tem que ter um acompanhamento, né? Um psicólogo, tudo mais, para dar um suporte, né? Para ir preparando ela, para ela fazer a meditação, né? Porque senão pode esquecer, ela fica aqui, ó, nesse loop. Nesse caso, acho que é importante colocar a mente dela em alguma coisa, não no vazio, no sentido. Aí a mente fica fácil devagar para qualquer coisa. Eu vou chegar nesse ponto também. A esse primeiro nível, como é que a gente trabalha isso? Que é justamente o que vocês estão falando. Aí vem as técnicas. Como eu falei, fechar os olhos é o primeiro passo, mas não é só isso. Tá? Quando você fecha os olhos, você faz uma coisa chamada dharana. Então essa primeira etapa aqui a gente vai fazer dharana. Dharana é concentração. Ó, dharana. Concentração. Por que isso aqui é importante? Porque senão você não medita, né? Fica pensando que vai fazer amanhã, depois, né? E fica nesse loop aí e não sai do canto, né? Então, dharana, concentração. Então, a meditação a gente começa com concentração. Meditação não é concentração, mas você tem que começar com a concentração. Existem várias técnicas de dharana. Por exemplo, você conduzir sua atenção para a respiração. Aí isso ajuda você a sair disso aqui, né? Dessas ondas mentais. Conduzir sua atenção para um mantra. Por exemplo, a gente fez a prática do Harion antes de iniciar. Como seria? Você lá, de olhos fechados, né? Harion. Pode verbalizar. Harion, 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 Harion. Então você está forçando sua mente a ficar ali. Na verdade, é como se você estivesse dando uma atividade para sua mente. Olha aí, fica aí fazendo isso aí. Entendeu? Aí já ajuda. Então, concentração vai ajudar você a conduzir sua mente para uma atividade. Eu gosto muito de uma técnica com a vela. A técnica da vela, você acende a vela, né? Deixa ela na altura do seu terceiro olho, senta e fica olhando na vela, concentrado na chama da vela. E depois você fecha os olhos. Essa técnica ela é muito boa. Para quem tem dificuldade de concentração, né, a chama da vela acaba atraindo sua atenção. Aí facilita. Tem meditação com símbolos geométricos, pode ser com aquele símbolo do Om, coloca a imagem na sua frente, ou mentaliza ela, mentalmente você cria e coloca sua atenção lá, naquele desenho. Se vir pensamento, não importa, você observa e volta sua atenção para aquilo ali. Então tem várias técnicas, vocês têm que procurar a técnica que funciona com vocês. Tem a técnica com a japa, né? Essa daqui é muito boa, né? Que você vai começar, né? Escolhe um mantra e vai, né?
Então você vai estar trabalhando concentração. Não é ainda a meditação, tá bom? É o início, é a preparação. Se você não faz isso, dificilmente você vai galgar estados profundos de consciência na meditação. Entendeu? E a meditação está muito conectada ao seu estado emocional. Se você está abatido, né, está triste, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade aqui. Porque essas emoções vão estar mexendo com você. Aí você trabalha a concentração. Entendeu? Você coloca um objetivo e você vai seguindo aquele objetivo. Não se distrai. Entendeu? Então, dharana. Dharana é concentração, tá certo? Segunda parte. Isso aqui é o quê? Não é meditação, tá bom? Eu gosto de uma que eu não sei se serve nesse caso, mas é tipo para você focar no presente. Você se senta num local assim e começa a contar tipo quantas janelas tem no ambiente, quantas cadeiras tem no ambiente, porque aí você foca completamente no presente e foca no seu ambiente, no que está ali. Aí o medo e a ansiedade eles vão embora, porque você foca no seu ambiente e no que está ali. Olha, Aí eu acho perfeito. bem legal. Tu encontrou uma técnica que funciona contigo, né? E vocês têm que fazer o mesmo. Aqui a gente sempre trabalha com várias técnicas, né? Para que vocês conheçam e possam identificar qual é a sua, né? Só que você não vai ficar a meditação toda fazendo isso, tá bom? Você fica um tempo, né? Concentração e depois você faz o quê? Relaxa. Aí vem a segunda parte. Ó, aqui é o estado meditativo. Para você passar para o segundo, você tem que dominar isso aqui. Se você não dominou isso aqui, pode esquecer. Qual é o nome da a palavra meditação na Índia? Quem é que lembra? É. Já esqueceram, faz nem 20 minutos. Então aqui é Dhyana, né? Esse nível aqui, né, ele é representado por um estado de paz profunda. Eu acho que é assim. Dhyana é meditação na Índia, tá? Como é que você sabe que está aqui nesse estado? Porque estado de paz, né? Conexão, você sente, né? Então, quando você chega no estado meditativo, né, a mente ela fica em segundo plano. Porque a mente já não atrapalha a sua meditação. Então, o estado meditativo é isso. Oi? Deixa assim mesmo. Diana. Mas, estão entendendo, né? Porque, na verdade, essa palavra aqui é uma transliteração. Em sânscrito não é assim a palavra, tá bom? Isso é uma transliteração para facilitar a nossa compreensão. Porque se fosse em sânscrito, né, você fazer aquele símbolo, ninguém ia entender nada, né? Nem eu. Aí o estado meditativo, né, Dhyana, ele é representado no estado de paz, conexão e harmonia. Então aqui a mente ela já não atrapalha você. Ela está em segundo plano. Ela está offline, digamos assim, né? Mas ela deixou de existir? Não, né? Mas nesse nível aqui, coloca ele lá dentro, Carlos, fecha a porta. É o gato aqui, pessoal, que está. Dentro aqui. Coloca ali dentro. Aí, pessoal, vocês estão entendendo aqui essa parte? O que é que acontece no estado de meditação? Ninguém sabe? O que é que acontece no estado meditativo? Olha, a nossa amiga Mirella, né? Isso há um tempo atrás eu pedi para ela fazer uns desenhos para ilustrar melhor o estado meditativo, né? Então ela fez esses desenhos aqui que eu vou mostrar para vocês, da forma que eu experiencio a meditação, né? Por incrível que pareça, a Mirella conseguiu, né, chegar próximo, né? Nesse estado aqui acontece uma coisa interessante. Quando você chega no estado meditativo, você está totalmente receptível, entendeu? Então sua mente ela está em segundo plano,
Aí a espiritualidade pode se aproximar de você, né? Joga uma intuição, né? Vem uma ideia, né? Um insight profundo de algo que tem que ser feito, né? Tem que ser mudado, tem que ser melhorado, né? Pode vir através de um símbolo, né? Ou você realmente sentir que né, estão ali, né, do seu lado, né? E geralmente quando eles estão perto, facilita a meditação, porque eles criam toda a atmosfera em torno de você. Aí rapidinho você consegue chegar aqui. Mas a gente não pode criar essa dependência, né? Tem que se esforçar, né, para chegar aqui, tá? Aí quando chegar aqui, fica mais fácil de você sentir eles. Porque você está o quê? Receptível. Tem alunas, né, que nunca teve um contato desse com mentores, nunca sentiu nada e na meditação ela sente. É até interessante, eu vou contar para vocês a história de uma aluna, né? Ela fez a meditação, ela começou a sentir uma coisa no pé dela, como se estivesse tocando no pé dela. Ela fez deitado nesse dia. Ela sentiu tocando no pé. Ela disse, se for alguém, eu quero que você toque no meu ombro. Ela sentiu, como se fosse a emoção no ombro dela. Aí ela ficou impressionada, porque ela conseguiu chegar no estado, né? Entendeu? Aí fica mais fácil, né, do mentor, a espiritualidade chegar lá, né, e ajudar você, entendeu? Mas aqui é complicado, né? Porque aqui você cria um muro. Então o mentor espiritual pode estar até do seu lado, mas você está criando uma parede. Então ele não consegue aproximar de você, porque você mesmo está criando esse muro, né? Então a gente tem que elevar nosso padrão até que chega um ponto aqui, aí a conexão acontece. Então a gente eleva, eles descem um pouquinho, aí a conexão acontece aqui. Estado meditativo. Por isso que a meditação ela sempre foi a prática mais importante na minha vida. A minha prática espiritual é a meditação. Porque é uma prática que proporciona essa conexão com a espiritualidade. Aí a Mirella conseguiu representar isso muito bem. Ó, que são os mentores, né? Intuindo. Deixa eu mostrar aqui, depois você vai passando. Tá dando pra ver, Mirella? O que aconteceu comigo na meditação foi Estão vendo as cores claras, né? A nossa aura, ela fica radiante, ela se expande, né? Porque a aura, ela, geralmente, de uma pessoa comum, ela tem 1 metro só de diâmetro, de distância, né? Mas quando você medita, a aura, ela se expande. Aí fica mais fácil o mentor vir, né? Aqui, como tá. Aqui são 3, né, Mirella? Então, 3 aqui direcionando o pensamento, né? Para a pessoa que está meditando. E você está receptível, né? Aí você capta aquela ideia. Opa, né? Aí depende muito da sua abertura, né? Espiritual. Se você é uma pessoa que não tem uma abertura muito forte, você vai intuir. Se você já tem uma abertura, você vai sentir, vai saber exatamente que ele está ali do seu lado. Depende muito da abertura de cada um, né? Mas acontece isso aqui, ó. O padrão de 90% das pessoas... Ó, olha aqui bem, ó. Cores bonitinhas, né? Aquela coisa maravilhosa, né? E geralmente o padrão das pessoas como esse aqui, ó. Olha. Padrão assim, alaranjado, aquela coisa, né? Muitas vezes cheio de manchas. Essas manchas são bloqueios emocionais profundos. É. Entendeu? Esse é o padrão da pessoa comum. Se uma pessoa dessa meditar, ela vai conseguir aquele padrão ali. Você está aqui não, na frente? Estão vendo a situação? Será que alguém está nesse padrão aqui? Conseguiram ver bem a imagem? E depois do estado meditativo, tem mais? Ou acaba aqui? Tem o que depois disso aqui? Aí. Se não soubesse, estava ruim, né? Mais de 2 anos a gente falando sobre isso, né? Samadhi, olha. Samadhi é a meta. Samadhi é caracterizado pelo estado de hiperconsciência. Supraconsciência é um estado superior de consciência. Tá? A gente vai segurar um pouquinho para falar daqui a pouco. Vocês já perceberam que a maioria das pessoas elas não conseguem lidar com a realidade da forma que ela é. Aí o que é que elas fazem? Quem sabe? Foge, né? Não, na verdade não é bem foge. Elas estão buscando uma compreensão profunda, só que elas vão buscar através dos meios ruins, né? Que é álcool, né? Sexo, né? Álcool, sexo e rock and roll, né? Entendeu? Aí, né, elas estão querendo uma compreensão sobre si mesmo e o estado comum, né? Elas não conseguem encontrar isso. Aí elas vão
por os meios ordinários, né? Entendeu? Que de uma certa forma altera, né, o padrão de consciência delas, mas não leva a lugar nenhum. Tira ela de um estado de consciência, mas não produz realmente um autoconhecimento sobre elas. Entenderam? Inconscientemente, todo mundo sabe disso. Só não conhece as ferramentas e os meios corretos. Por quê? Porque muitas vezes você tem um grupinho de amigos. Aí os amigos são mais perdidos do que você. Né? Aí vão recomendar você por quê? Né? Álcool, festa, farra, essas coisas, entendeu? Que não leva a lugar nenhum. Aí muitas vezes acontece por uma falta de conhecimento mesmo, que existem outras práticas, né, técnicas, que vão conduzir, né, vão trazer respostas para vocês de forma natural. O bacana é que através do yoga, da meditação, vocês conseguem alcançar esses estados profundos de consciência sem utilizar nada. Tá? O bacana é isso. Você não precisa utilizar nada. Nem precisa estar num espaço X, Y. Eu estava até conversando com a Tatiana sobre isso. Você não precisa de nada. Entendeu? É você com você mesmo. O seu templo é você. Entendeu? Aí é quando tudo isso acontece. Né? Então, quando você se aprofunda na meditação, né, começando aqui, concentração, né, lutando, né, com os pensamentos, né, você sobe estado meditativo, né, você já sente aquela... Chegar aqui já é uma vitória, tá bom? Chegar aqui já é uma vitória. Porque para você conseguir passar disso aqui vai ser difícil. E meditação é um exercício. Assim como academia. Academia você não tem que ficar um bom tempo para ter um resultado. Não pense que aqui é diferente. Não pense que vocês vão meditar um mês, um ano e... Não. É uma coisa, uma vida toda. Tá certo? É um trabalho de uma vida toda. Tá bom? Mas gradativamente você vai ganhando domínio e vai se aprofundando em estados profundos de consciência. Então, quando você domina aqui a concentração, né, e você vence todos esses pensamentos aqui, medo, de ansiedade, insegurança, né, autossabotagem, você pula aqui para o estado meditativo, né, que você já sente uma paz, uma tranquilidade, e acontece uma coisa interessante, né, porque você percebe que, na verdade, a paz que você busca fora não está fora, está em você, entendeu? Mas precisava-se de um instrumento, uma ferramenta para que pudesse desmascarar isso, né, que sempre esteve dentro de você, entendeu? Aí já muda tudo. Sua vida já muda, né? Porque o foco, né, da sua vida vai estar em outra direção, vai estar em você. Não vai estar nas coisas do mundo, nas pessoas. Então chegar aqui já é uma bênção. E aqui, o que é que acontece? O que é que acontece aqui? O samadhi, na verdade, ele está além da mente. Então não tem como a gente raciocinar o que é esse estado samadhi. Entendeu? Você tem que experienciar para entender como é esse estado. Tá bom? Mas o samadhi, né, é um estado que vocês têm como é que eu posso dizer? Uma interconexão com tudo. Você sente uma parte do todo. É diferente você entender intelectualmente e você sentir. No samadhi você tem essa experiência. Você já não se vê como uma individualidade, você se vê como uma parte de um todo muito maior. Isso aí é sensacional. É uma experiência que ela realmente tira você desse plano. O samadhi todo mundo pode alcançar, tá bom? Antigamente acreditava-se que só que os grandes mestres, né, aquele pessoal lá da Índia, chegava aqui, mas isso é mentira. Todo mundo pode alcançar o samadhi, tá bom? Como dizia Jesus, vós sois deuses, né? Então todo mundo tem essa capacidade latente dentro de si mesmo, entendeu? Só que é diferente, né? Quando um mestre alcança esse estado, geralmente ele não sai. Já uma pessoa comum, né, como a gente, vai ficar oscilando, entendeu? Você pode chegar a esse estado aqui e depois vai oscilar novamente. E tudo bem também. Então, existe essa diferença, né? Quando uma pessoa, né, um mestre alcança, ele fica aí nesse estado. Ele fica nesse estado, né, o tempo todo. Já você pode ter uma experiência e depois sair dela. Até porque o mundo, ele nos desenvolve de uma forma, né, que é complicado, né? Mas a gente precisa disso também, né? Tá certo? Por exemplo, tem até um mestre na Índia, né, o Ramakrishna, né? Ele entrava nesse estado aqui instantaneamente. Estava lá com os discípulos, né? De repente ele entrava lá e ficava. E ficava dias, tá? Não era uma horinha, não, era dias. Dias em samadhi, no estado profundo de consciência. Liga aí. Entendeu? Aí esses são os realizados, né? Mas a gente pode alcançar esse nível aqui também. Tá bom? Existem subníveis do samadhi. Eu não vou falar sobre isso porque não é necessário, tá bom? Mas tem níveis. Tem um tipo de samadhi, né, que a gente vê até no Yoga Sutra de Patanjali, né, ele falando, né? É o samadhi com semente ou sem semente. No com semente você ainda conserva a sua personalidade, né? Eu sou Bruno, né, mas você tem uma experiência de expansão da consciência. Samadhi sem semente não. É
você tem uma sensação de conexão com o todo, sabe? Você já não se vê como individualidade, como Bruno, Suelen, Naldo, você vê como uma parte de tudo que existe, tá? Entendendo? Então, na verdade, as respostas que vocês estão buscando estão aqui, nesses níveis, tá? Então, não adianta ficar lutando com a vida, buscando coisas fora, quando a resposta está dentro de você. E vocês têm que se conscientizar disso. Quando você for meditar, lembre-se do que você está buscando, que é compreender quem é você. Então, meditem com esse sentimento. Nunca para relaxar, tá bom? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Ganesha. Nunca para relaxar, mas para entender quem eu sou nesse mundo, né? O que é que eu estou fazendo aqui nesse mundo caótico, né? De guerra, né? De sofrimento, né? Que a gente vê, né? O tempo todo, né? Entendeu? Então, vocês só vão encontrar as respostas aqui. A gente não pode esperar, né, que as pessoas venham e nos digam o que fazer. Entendeu? A gente tem que encontrar. Porque muitas vezes a pessoa ela não conhece o seu mundo, né? Ela pode falar uma coisa, né, que na verdade não é o que você veio fazer, né? E aí você vai estar vivendo uma ilusão, entendeu? Então a gente tem que ter esse pezinho atrás, tá? As respostas mais profundas a gente deve buscar dentro da gente. Nunca no que o outro fala, né? No que o outro disse, não. O outro segue o caminho dele, você tem o seu caminho, tá? Isso aí evita até sofrimento, né? Você entender que cada pessoa tem o seu caminho, né? E buscar as respostas dentro de você, né? Quanto eu já não sofri para fazer esse trabalho, né? Porque muitas pessoas não acreditavam, né? Achava que eu tenho que fazer algo que desse dinheiro, né? Mas eu quero isso aqui, né? Porque essas experiências que eu tinha já me mostrava isso aqui, né? Que eu vim fazer isso aqui, tá? E se vai dar dinheiro ou não, eu vou fazer isso aqui. Entendeu? Por quê? Porque eu tive essa conexão e senti que é isso. Aí se você vai pela maioria, aí você está perdido, né? A maioria vai com as outras, como a gente fala, né? Entendeu? Aí é complicado, né? Mas o Samadhi é esse estado aí, né? Então, respostas que vocês buscam vão estar aqui. Então, vocês têm que dedicar à meditação, né? Começa 5 minutos, né? Gradativamente vai aumentando, vai se aprofundando, entenderam? Que aos pouquinhos você vai tendo essas experiências. Tem pessoas que associam muito o Samadhi a um orgasmo, só que um orgasmo de todo o nosso ser. Por quê? Porque quando a gente tem um orgasmo, ou ejaculação, a sua mente ela fica em segundo plano, você não pensa em nada, não é verdade? Só que é aquela coisa que faz isso aqui, né? Ela, chui, né? Tem esse pico aqui, né? Você tem aquele êxtase, e depois cai. Aí quando cai, você volta para a sua insegurança, seus medos, entendeu? Só que o Samadhi, né, é um orgasmo cósmico, né? Porque envolve todo o seu ser. Quando você tem uma coisa que, sabe, preenche você, não é localizado aqui. Enquanto que o orgasmo, ele é aqui, localizado, esse chakra daqui, né, genital. O Samadhi, ele envolve todo o seu ser. Você tem esse êxtase, só que ele envolve todo o seu ser. Aí é mais profundo, entendeu? É por isso que no Tantra fala para você manter esse estado aqui, né? Que a gente já discutiu isso em outras aulas, né? Que aqui você abre uma porta, aí você mantém, né? Que é você não ter o orgasmo, né? Para você manter essa energia aqui sempre alta. Mas isso é para outra aula, né? Entenderam? A primeira vez que eu tive essas experiências profundas era interessante que eu não sabia nada disso aqui. Só depois de muito tempo, né, estudando a literatura, né, a literatura indiana, foi que eu vim entender que era essa experiência. Né? Porque pelo que eles descreviam, eu disse, poxa, era isso aqui. Eu não sabia que era esse o nome. Entendeu? Aí foi bem interessante. E os mestres falam, né, que quando você chega nesses pontos, você pode abandonar os livros. Entenderam? Quando você alcança os estados de consciência, o que é que acontece? Você experimenta aquilo que os grandes mestres vivenciaram. Aqui, né, é comum no meio espiritualista a gente escutar isso, né? Estamos conectados, né? A gente faz parte de um todo e tudo mais, né? Mas você sente isso? Né? Você sente que você é uma centelha do divino? Você sente isso? Então, justamente é esse o ponto. Então, quando você tem essa experiência aqui, você realmente sente, né? Então, você tem a mesma experiência que as grandes almas tiveram. Aí isso muda tudo. Entenderam? Aí, os textos antigos, né? Você pode encontrar até nas Upanishads, eles falam isso. Quando você atingir esse grau de consciência, abandone os textos, porque você teve a mesma experiência que os caras tiveram lá atrás. Tá? Aí não precisa ficar preso a palavras, né? Entenderam? Por conta disso, né? Você experienciou e a experiência muda tudo, né?
O estudo ele é importante até um certo nível. Quando você vivencia, aí já pode ignorar os textos, né? Entre aspas. Tá certo? Dúvidas até aí? Alguém quer perguntar alguma coisa? Tem uma experiência bem interessante do Yogananda, né? Veja que até os grandes mestres, eles lutam para passar disso aqui, desse estado aqui. E Yogananda é um grande mestre, né? Tem uma experiência que ele tem, né? Ele está lá meditando. Eu não sei exatamente como tá, né? Eu vou falar o que eu lembro de cabeça. Ele está lá meditando, né? Aí chega o mestre dele, né? E pergunta, o que é que ele está fazendo? Eu estou meditando. Eu disse, não, você não está meditando. Porque, na verdade, né, uma pessoa realizada, ele tem esse poder de penetrar no nosso pensamento. Então ele viu que, na verdade, o Yogananda estava aqui, nesse loop aqui. Talvez não aqui nesse sentimento, né? Mas né, preso às ideias, né? Aos pensamentos, né? Entendeu? Então veja que até as almas assim realizadas, elas têm que passar por esse processo também, né? Encarnou aqui, está no mesmo barco. Vai passar por dificuldade, né? Perrengue, né? Entendeu? De uma certa forma, né? Uma situação que acontece com ele é quando ele é visitado, né? Uhum. E ele não quer voltar, né? Aí a gente vai pra ele. Uhum. Aí você voltar e tem que ir. A empresa faz atividade. Ô Mirella, pega um copo de água para mim. Foi bom falar isso, que eu esqueci de uma coisa. Ah, o gato já fez a festa aqui? Foi? O gato bebeu água aqui. E eu com sede e ele, né? A primeira vez, quando eu tive essas experiências, o que eu queria era exatamente isso, ficar só lá, né? Eu não queria compromisso com nada. Isso eu até falo no livro também, né? Algo que me ajudou nisso aí foi psicoterapia espiritual. Porque os espíritos vinham e disseram, olha, não é bem por aí. Você está tendo essas experiências para um dia poder ajudar as outras pessoas, né? Que eu nem imaginava que ia fazer esse trabalho que eu estou fazendo hoje. Né? Fazer de forma despretensiosa, né? Só que era uma coisa tão boa, né? Tão prazerosa que eu queria ficar lá o tempo todo. Aí eu comecei a ficar me isolando, ficava boa parte do tempo no quarto, né? Naquela época eu não era casado, não tinha filho, né? Então eu conseguia ficar mais tempo, né? Ou era no quarto, ou era no meio do mato, meditando. Buscando aquele estado que eu tinha alcançado, né? E depois que você alcança, é mais fácil de você chegar novamente. Então você alcançou uma vez, depois é mais fácil. Nem sempre vai ser igual, mas fica mais fácil. Aí eu queria estar lá o tempo todo, né? Os mestres, não é bem por aí. Isso aqui é só uma preparação e tudo mais. Aí eu fui entendendo, né? Mas muitas vezes acontece isso aí. Por isso que você tem que começar, né? Daqui, né? Aí quando você chegar aqui, você compreende, né? Não dá para você abandonar do mundo, né? Hoje são poucas pessoas que vêm com essa missão de ser, por exemplo, um renunciante, viver uma vida realmente afastada, né, de prática. São poucas pessoas no mundo, né? Boa parte das pessoas tem que trabalhar, tem que pagar conta, entendeu? Então, isso aí pede um estado de consciência nosso diferente. Aí você, mesmo alcançando estados profundos, você tem que sair para ficar no estado mais alerta, né, lidando com as coisas do mundo, né? Porque se a gente está encarnado aqui, a gente precisa disso, né? Senão a gente não tinha motivo de estar aqui, né? Ou só para ficar em meditação, né? Eu estou fazendo o que aqui, afinal? Só que no meu caso eu descobri que eu já tive experiências assim de renunciante, então não tinha motivo de eu estar repetindo isso. Então se já teve, ótimo, né? Agora, bola para frente, né? Aí foi uma verdadeira psicoterapia espiritual, né? Até eles mostrarem isso, né? E eu perceber não, que realmente era por aí. Né? Aí foi muito bom nesse sentido, né? Entenderam? Dá o microfone à Tatiana. Eu ia fazer a pergunta Uhum. a você sobre a conexão com os mentores, mas você já trouxe essa explicação. E aí eu ia falar sobre a experiência que eu tive hoje aqui, na meditação na madrugada contigo, que eu não estava alcançando essa conexão na meditação, estava aí nesse primeiro nível, na ansiedade, pensando nas coisas que iam acontecer mais na frente, né? Que ansiedade é essa preocupação com o futuro, né? E eu fiquei, e teve uma hora que eu até me aperrei, eu vou parar de meditar, porque eu não consigo me concentrar em nada, só nas dificuldades, nos problemas. Aí, aconteceu exatamente o que essa imagem de Mirella Uhum. mostrou. Vieram
aqui no meu lado esquerdo, inclusive. Ele veio aqui, o mentor, e disse. Primeiro, ele disse para eu me concentrar no chakra frontal. Ele disse: veja a luz violeta que está no seu chakra frontal. E eu não conseguia me concentrar. Aí depois ele me colocou, ele me fez ir até uma situação no meio de um pátio de um templo budista. E eu me vi lá no meio desse pátio. E ele me conduziu. Aí lá no meio, você sozinha. Aí eu sozinha no meio daquele templo. Aí ele, agora você vai conseguir meditar nesse silêncio. Aí eu consegui me conectar e elevar mesmo. Quando eu elevei, que eu caí de novo, aí ele colocou, agora tem um monte de monge ao seu lado, cheio daqueles monges vestidos de vermelho. E eu visualizava que eu estava ali, né? Uhum. E todo mundo meditando. E só eu fora da conexão. Aí eu voltava. Aí quando eu voltei, aí eu já entrei em outro estado que eu vi uns dois monges daquele bem idoso, Uhum. mexendo no meu chakra coronário e puxando com pinças larvas astrais. E eu consegui ver tudo isso, assim, nesse momento que eu saí daquela. Eu passei muito mais do que 5 minutos sem conseguir me concentrar. Aí depois, por isso que você. Foi interessante, assim, eu alertei sobre isso, atentei sobre isso, que no começo eu dizia 1 minuto tá bom e saía. E é como você disse, no mínimo 5 minutos para você tentar parar essa movimentação mental. E aí aconteceu. Hoje eu insisti, aí fui até aí, nesse ponto aí. Depois consegui voltar. Uma meditação curtinha, né? Você vai estar trabalhando isso aqui ainda, né? Aí por isso que não dá, né? Entendeu? Aí com o tempo você vai aumentando. Mas pode começar com 5 minutos, né? Mas 5 minutos é pouco, né? A gente sabe, né? Vai ter tanto pensamento, né? Coisa do dia a dia para fazer, né? Que você. Aí você. Concentração. Foca sua mente em um objeto, né? Tem várias técnicas, a gente falou de alguma, né? Vocês podem pesquisar outra, né? Focar na respiração, no momento presente, né? Ver os pensamentos como se fossem nuvens passando, né? Mantra, né? E por aí vai. A prática com japa, né? Que a gente vai fazer, né? Logo mais também. É muito boa essa prática daí, porque além de você estar verbalizando, né? Você vai estar aqui com a sua mão aqui, ó. Então, Hariom, Hariom. Então você está fazendo duas coisas para sua mente ficar bem caladinha, né? Aí quando você termina, você relaxa, tá? Deu o giro aqui no japa, você relaxa. Só observa, tá bom? Porque a concentração você não vai ficar o tempo todo, né? Meditação a gente falou que não é concentração, né? Mas concentração vai preparar você para a meditação. Aí tem que fazer. Sempre que forem meditar, vocês têm que começar por ela, tá bom? E a gente tem que ficar como observador, né? Então, para não se identificar com esses É. pensamentos e emoções, primeiras emoções. Só que às vezes é muito forte, aí você tem que ter uma técnica ali por trás, senão você não consegue, sabe? Se você não tem, conhecer uma dessas técnicas, né, para fazer, aí você fica meio que hora tá meditando, hora tá ali nos pensamentos, aí fica meio assim, né, flutuando. Entenderam? Alguém quer falar mais alguma coisa? A gente vai começar a prática, porque o momento é teoria e prática, tá? Senão fala muito e, né? Nada? No comentários? Igor, quer complementar alguma coisa? Tem certeza? Então a gente vai para a meditação, né? Pessoal, vou me despedir aqui, né? Agora que vocês conhecem algumas técnicas, né? Todo mundo vai conseguir praticar, né? Acredito que de forma mais proveitosa a sua meditação. A gente vai dar continuidade aqui e vocês em casa fazem a meditação de vocês. Pode finalizar aí, Miranda?